Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 40 a 42 do livro de Ezequiel, versículos 1 a 4 do capítulo 40. Visto que a visão introdutória do Rei Celestial sobre o seu trono foi datada a partir do exílio do rei terreno Joaquim, esta visão da cidade celestial é datada a partir da destruição da cidade terrena Jerusalém. Esta visão complementa especialmente as visões da partida de Deus e da destruição do templo nos capítulos 9 a 11. Como a visão de Ezequiel era uma visão da cidade de Jerusalém, é provável que esse monte muito alto seja uma referência ao Monte Sião. O profeta é conduzido em seu passeio pela cidade por um guia angelical, usando uma cana de medir, que era usada para medições curtas. Ela tinha aproximadamente 3 metros. Versículos 5 a 16. A muralha assinalava a área do templo e o separava do resto da cidade. A excursão, acompanhada de medidas, começa na entrada principal leste. As principais unidades de medida são dadas com uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e a altura. O portão principal leste, com suas câmaras, é descrito com mais detalhes do que os outros portões, que são construídos para o mesmo plano. As pessoas aproximavam-se do templo por meio de degraus, e o edifício estava sobre uma plataforma elevada que ficava no átrio exterior. Mais degraus levavam a uma plataforma mais elevada, que era o átrio interior. Um lance de escadas levava dali para o edifício do templo. Quanto mais alta fosse a elevação, e quanto mais perto se chegasse do santuário interior, maior era o grau de santidade. A decoração nos antigos santuários de Israel era principalmente botânica. Variedades de árvores e plantas decoravam a área sagrada. Assim como o templo de Salomão foi decorado com palmeiras, esse novo templo também seria. Versículos 17 a 27. Um pavimento funcionava como uma orla ao redor das bordas externas do átrio exterior. Ao longo desse pavimento havia 30 câmaras usadas pelos levitas, talvez para refeições, em outros templos israelitas. A distância desde a porta externa a, é, a distância desde a porta externa até o exterior do átrio interior era de 50 metros. As dimensões das portas norte e sul, bem como o espaço entre essas portas ao átrio interior, eram idênticas às dimensões da porta oriental. A casa cheia de câmaras, descrita no versículo 16, é um tipo de portão de entrada ao átrio exterior. Para se passar do átrio exterior para o interior, precisava-se passar por outro portão quase igual. O prédio do templo agora está protegido por magníficas entradas, dentro das quais os vários oficiais do templo têm suas câmaras, podendo assim vigiar as pessoas que entravam. Há 3 portas no muro exterior do templo e 3 no muro do átrio interior, ao norte, ao leste e ao sul. Versículos 28 a 37. O átrio interior era separado do átrio exterior por meio de uma parede. E também tinha 3 portões. Os versículos 24 a 31 descrevem a entrada do sul do templo, primeiro pela porta exterior, depois pela porta que dá para o átrio interior. É pela porta norte que o profeta está adentrando o átrio interior do templo, depois de subir os 8 degraus. Ao entrar, vai se deparar com os dispositivos para a oferta de sacrifícios, visto que a lei manda que se ofereçam ao lado do altar para a banda do norte. Versículos 38 a 46. Os animais oferecidos como sacrifícios eram mortos nas portas do átrio interior. Quando os animais já haviam sido sacrificados, os seus pedaços eram lavados e pendurados em ganchos. Metade das mesas para a preparação de sacrifícios estava protegida dentro da portaria, e metade ficava ao ar livre dentro do átrio interior do templo. De acordo com o livro de Ezequiel, os zadoquitas serão diferenciados dos levitas na era vindoura. Os zadoquitas eram filhos de Zadok, que traçavam sua linhagem levítica até Arão por meio de Eleazar, filho de Arão. Zadok serviu como sacerdote no tempo de Davi, ao lado de Abiatar. Zadok foi designado principal sacerdote durante o reinado de Salomão, porque o apoiou como rei. Os zadoquitas são elevados e os levitas são rebaixados por uma preocupação com a pureza ritual. Versículos 47 a 49. O átrio ao redor do templo era um quadrado, em torno do quadrado do templo. No templo de Ezequiel, formas em quadrados são muitas vezes associadas a lugares santos. O Santo dos Santos era um cubo perfeito. O vestíbulo da casa, ou saguão, consistia em uma abertura central com 2 colunas de cada lado. Essas colunas, que tinham espaço entre elas, eram chamadas de pilares da porta, e cada uma tinha 2,5 metros de altura.
Agora, nós vamos estudar o capítulo 41, que é uma continuação dessas orientações de medidas do novo templo. Versículos 1 a 4 do capítulo 41. O acesso ao Santo dos Santos estava restrito ao sumo sacerdote no dia da expiação. O anjo pôde entrar nesse compartimento, mas não Ezequiel. O Santo dos Santos do tabernáculo, bem como do templo de Salomão, formavam um cubo, com as mesmas dimensões quanto ao comprimento, a largura e a altura. Versículos 5 a 12. Havia 3 níveis ou andares com 30 câmaras por nível nas laterais do templo, resultando um total de 90 câmaras laterais. Havia câmaras construídas nos lados norte, oeste e sul do edifício do templo. As câmaras ficavam mais largas à medida que alguém subia. Elas podem ter sido designadas para depósito de utensílios e tesouros do templo. Versículos 13 a 21. Querubins e palmeiras foram esculpidos nas paredes do santuário exterior e na estrutura do templo de Salomão. Os querubins estavam associados à aparição de Deus nas visões de Ezequiel 1, versículos 4 a 28 e no capítulo 10. Diferentemente dos querubins nas visões anteriores, os querubins no templo tinham apenas 2 rostos, um de homem e um rosto de leão, em vez dos 4 rostos. Aqui no templo, como também nas visões anteriores de Ezequiel, os querubins igualmente serviam como guardas da morada de Deus. As palmeiras podem representar a fertilidade, mas também nos fazem lembrar as árvores no jardim do Éden. Versículo 22. Esse altar ficava fora do lugar santíssimo. Essa mesa era provavelmente para os pães da proposição. A mesa dos pães da proposição é descrita como um altar somente aqui. É provável que assim tenha feito Ezequiel, porque os pães eram consumidos pelos sacerdotes como parte da refeição sacrificial e porque o incenso colocado com o pão era considerado como oferenda memorial. Versículos 23 a 26. Aqui são descritas as portas que seriam colocadas nas entradas do lugar santo e do lugar santíssimo, que também seriam enfeitadas com palmeiras e querubins. Agora nós vamos estudar o capítulo 42, versículos 1 a 14 do capítulo 42. As câmaras dos sacerdotes são aqui descritas. Elas estavam situadas ao longo das paredes do santuário e do santo lugar, nas faces sul, norte e oeste, em 3 andares. Os sacerdotes comiam as ofertas consagradas e se vestiam ali, devido ao fato das peças do vestuário serem santas. Os sacerdotes tinham de mudar suas roupas antes de retornarem ao contato com as pessoas. Versículos 15 a 20. Depois que o guia acabou de medir o que havia dentro da área do templo, Ezequiel foi levado para fora a fim de medir o lado externo do templo. A área do templo tinha um muro em redor, com 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, um perfeito quadrado. No tabernáculo, apenas o Santo dos Santos era quadrado. Agora, há 3 principais interpretações para a visão que Ezequiel teve do templo. Pode ser um templo simbólico, retratando a condição eterna, descrita em Apocalipse 21, versículos 22, em Apocalipse, capítulos 21 e 22. Pode ser também um templo simbólico, descrevendo as bênçãos do reino milenar, ou pode ser um futuro templo literal que será edificado durante o reinado milenar. Independentemente de qual interpretação seja adotada, os principais ensinamentos são que, algum dia, a presença e a glória de Deus serão restauradas ao seu povo para sempre, e que as bênçãos e o poder de Cristo fluirão como um rio para revigorar, reviver e renovar o seu povo. Aqui nós apresentamos uma representação do templo, uma planta, segundo as orientações dos capítulos 40 a 42, acompanhados de orientações para compreender a estrutura. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 40 a 42 do livro de Ezequiel.